Capítulo 4. Rastreando os caminhos dos sucessos. Se um apostador dos tempos de Cardano houvesse compreendido o seu trabalho sobre o acaso, poderia ter obtido um bom lucro ao apostar contra jogadores menos ilustrados. Hoje em dia, com o que tinha a oferecer, Cardano só teria obtido fama e fortuna se escrevesse livros do tipo Como Ganhar Dinheiro Jogando Dados com Palermas. Porém, na época em que foi lançado, o trabalho de Cardano não fez nenhum estardalhaço, e o livro dos jogos de azar só foi publicado muito depois de sua morte. Por que tão pouco impacto? Como dissemos, um dos obstáculos enfrentados pelos que precederam Cardano foi a ausência de um bom sistema de notação algébrica. Na época, o sistema começava a melhorar, mas ainda estava em seus primeiros passos. Além disso, também faltava remover outra barreira. Cardano trabalhou num tempo em que encantos místicos eram tidos como mais valiosos que cálculos matemáticos. Se as pessoas não procuravam por ordem na natureza e não desenvolviam descrições numéricas de eventos, então uma teoria sobre o efeito da aleatoriedade em tais eventos estaria fadada a passar despercebida. De fato, se Cardano houvesse vivido umas poucas décadas mais adiante, o trabalho que escreveu, assim como sua recepção pelo público, teriam sido muito diferentes, pois as décadas após sua morte viram o desenrolar de mudanças históricas no pensamento e nas crenças europeias, uma transformação que, tradicionalmente, é chamada de Revolução Científica. A Revolução Científica foi uma revolta contra o modo de pensar dominante na época em que a Europa emergiu da Idade Média, uma era na qual as crenças a respeito do funcionamento do mundo não eram examinadas de maneira sistemática. Os mercadores de uma cidade roubavam as roupas de homens enforcados porque acreditavam que isso ampliaria suas vendas de cerveja. Os paroquianos de outra cidade acreditavam que poderiam curar doenças entoando sacrilégios enquanto marchavam nus ao redor do altar da igreja. Um mercador chegava a acreditar que fazer suas necessidades no banheiro errado lhe traria azar. Na verdade, este último era um corretor de ações que confessou seu segredo a um repórter do canal CNN. Em 2003. Sim, atualmente algumas pessoas ainda aderem a superstições. No entanto, hoje ao menos já temos, para os que se interessam por isso, ferramentas intelectuais para provar ou refutar a eficácia de tais atitudes. Já os contemporâneos de Cardano, quando, por exemplo, ganhavam nos dados, em vez de analisarem a experiência sistematicamente, rezavam uma prece de agradecimento ou se recusavam a lavar suas meias da sorte. O próprio Cardano acreditava que sequências de derrotas ocorriam porque a sorte estava adversa, e que uma das maneiras de melhorar os resultados seria jogar os dados com bastante força. Se um set da sorte depende apenas do modo de jogar os dados, por que fazer tantas concessões à matemática? O momento geralmente tido como ponto crítico para a Revolução Científica veio em 1583, apenas 7 anos após a morte de Cardano. Foi naquele ano que um jovem estudante da Universidade de Pisa se sentou numa catedral e, segundo a lenda, em vez de prestar atenção na missa, notou algo que lhe pareceu muito mais intrigante, a oscilação de um grande lustre suspenso. Usando o próprio impulso como cronômetro, Galileu Galilei notou que o lustre parecia levar o mesmo tempo para percorrer um grande arco que para percorrer um arco menor. Essa observação lhe sugeriu uma lei. O tempo necessário para que um pêndulo realize uma oscilação independe da amplitude da oscilação. A observação de Galileu foi precisa e prática e, apesar de simples, representou uma nova abordagem para a descrição de fenômenos físicos. A ideia de que a ciência deve dar ênfase à experiência e à experimentação, o modo como a natureza funciona, e não ao que afirma nossa intuição ou ao que nos parece mentalmente interessante. E, acima de tudo, a ciência deve utilizar a matemática. Galileu utilizou seus conhecimentos científicos para escrever um breve artigo sobre os jogos de azar, ideias sobre os jogos de dados. O trabalho foi produzido a pedido de seu patrono, o Grão-Duque da Toscana. O problema que perturbava o nobre era o seguinte: quando jogamos 3 dados, por que o número 10 aparece com mais frequência que o número 9? A frequência de aparições do número 10 é apenas cerca de 8% maior.
e nem o número 10 nem o 9 aparecem com muita frequência. Assim, o fato de que o Grão-Duque tenha jogado bastante para notar essa pequena diferença mostra que a sua real necessidade não eram os conhecimentos de Galileu, e sim uma terapia de grupo para se livrar do vício no jogo. Sabe-se lá por que motivo, Galileu não gostou de trabalhar nesse problema e reclamou do pedido. Porém, como qualquer conselheiro que quer manter o emprego, ele apenas resmungou em voz baixa e fez o trabalho. Se jogarmos um único dado, a probabilidade de quicar em qualquer número específico é de 1 por 6. Mas se jogarmos 2 dados, as probabilidades dos diferentes totais não são mais iguais. Por exemplo, existe uma probabilidade de 1 por 36 de que a soma dos dados seja igual a 2. Já a probabilidade de que a soma seja igual a 3 é 2 vezes maior. Isso ocorre porque só podemos ter um total de 2 de uma única maneira, obtendo um nos 2 dados. Mas podemos ter um total de 3 de 2 maneiras distintas, obtendo um e depois um 2 ou um 2 e depois um 1. Isso nos leva ao próximo grande passo na compreensão dos processos aleatórios, que é o tema deste capítulo. O desenvolvimento de métodos sistemáticos para analisar o número de maneiras pelas quais os eventos podem se desenrolar. A chave para entender a confusão do Grão-Duque é abordar o problema como se fôssemos estudiosos do Talmud, em vez de tentar explicar por que o 10 aparece com mais frequência que o 9, perguntamos, por que o 10 não deveria aparecer com mais frequência que o 9? De fato, há uma razão tentadora para acreditarmos que os dados deveriam totalizar 10 ou 9 com a mesma frequência. Ambos os números podem ser construídos de 6 maneiras diferentes ao jogarmos 3 dados. O número 9 pode ser escrito nas formas 621, 531, 522, 441, 432 e 333. Para o número 10, temos as formas 631, 622, 541, 532, 442 e 433. Segundo a lei do espaço amostral de Cardano, a probabilidade de obtermos um resultado favorável é igual à proporção de resultados favoráveis. Há um mesmo número de maneiras para a obtenção dos totais 9 e 10. Portanto, porque um dos resultados é mais provável que o outro. O motivo é que, como já disse, a lei do espaço amostral, em sua forma original, se aplica apenas a resultados igualmente prováveis, e as combinações citadas acima têm probabilidades distintas. Por exemplo, o resultado 631, isto é, jogar um 6, um 13 e um 1, é 6 vezes mais provável que o resultado 333, porque enquanto só há uma maneira de obter 3 vezes o 3, há 6 maneiras de jogar um 6, um 13 e um 1. Podemos jogar primeiro um 6, depois um 13 e depois um 1, ou podemos jogar primeiro um 1, depois um 13 e depois um 6, e assim por diante. Vamos representar um resultado no qual registramos a ordem das jogadas por meio de 3 números separados por vírgulas. Dessa forma, a maneira abreviada de dizer o que afirmamos acima é que o resultado 631 é formado pelas possibilidades 1, 3, 6, 1, 6, 3, 3, 1, 6, 3, 6, 1, 6, 1, 3 e 6, 3, 1, enquanto o resultado 333 é formado apenas por 3, 3, 3. Uma vez feita essa decomposição, podemos ver que os resultados são igualmente prováveis, e agora podemos aplicar a lei. Como existem 27 maneiras de totalizar 10 com 3 dados, mas apenas 25 maneiras de totalizar 9, Galileu concluiu que, com 3 dados, obter 10 era 27 por 25 vezes mais provável, ou aproximadamente 1,08. Para resolver o problema, ele utilizou implicitamente o nosso próximo princípio importante. A probabilidade de um evento depende do número de maneiras pelas quais pode ocorrer. Não se trata de uma afirmação surpreendente. A surpresa está no tamanho do efeito, e em como pode ser difícil calculá-lo. Por exemplo, suponha que apliquemos uma prova com 10 questões de verdadeiro ou falso a uma classe de 25 alunos do 6º ano.
Façamos um registro dos resultados que uma aluna em particular poderia obter. Ela poderia responder corretamente a todas as perguntas. Poderia errar só uma, o que pode acontecer de 10 maneiras, pois ela poderia errar qualquer uma das 10 perguntas. Poderia errar 2 perguntas, o que pode acontecer de 45 maneiras, pois existem 45 pares distintos de perguntas, e assim por diante. O resultado é que, em média, em um grupo de estudantes que estão dando chutes ao acaso, para cada aluno que acertar 100% das perguntas encontraremos cerca de 10 acertando 90% e 45 acertando 80%. Naturalmente, a chance de que um aluno obtenha uma nota próxima a 50% é ainda mais alta, mas numa classe de 25 alunos, a probabilidade de que ao menos um deles acerte 80% ou mais, se todos os alunos estiverem apenas chutando as respostas, encontra-se ao redor de 75%. Assim, se você for um professor experiente, é provável que, ao longo dos anos, dentre todos os alunos que fizeram suas provas sem estudar e apenas arriscaram as respostas, alguns deles tenham sido recompensados com notas altas. Alguns anos atrás, os administradores da loteria canadense aprenderam, da pior maneira possível, a importância de se fazer uma contagem cuidadosa, quando tiveram que devolver um prêmio em dinheiro não reclamado que ficara acumulado. Compraram 500 automóveis como prêmios especiais e programaram um computador para determinar os vencedores, selecionando aleatoriamente 500 números de uma lista de 4 milhões de participantes. A loteria publicou a lista dos 500 números vencedores, prometendo um automóvel para cada número listado. Para seu embaraço, uma pessoa alegou, corretamente, que havia ganhado 2 carros. Os administradores da loteria ficaram embasbacados, sorteando números de uma lista de mais de 2 milhões de participantes. Como o computador poderia ter sorteado 2 vezes o mesmo número, haveria uma falha no programa. O problema encontrado pela loteria é equivalente a outro, chamado problema do aniversário. Quantas pessoas deve ter um grupo para que haja uma probabilidade maior que 50% de que 2 integrantes façam anos no mesmo dia, presumindo que todas as datas de aniversário sejam igualmente prováveis? A maior parte das pessoas acha que a resposta é igual à metade do número de dias no ano, ou cerca de 183. Mas essa é a resposta correta para uma pergunta diferente. Quantas pessoas que façam anos em dias diferentes deve haver numa festa para que exista uma probabilidade maior que 50% de que uma delas faça anos no mesmo dia que o aniversariante? Se não houver nenhuma restrição quanto a quais pessoas devem fazer anos no mesmo dia, a existência de muitos pares de pessoas que poderiam fazê-lo altera drasticamente o resultado. De fato, a resposta é surpreendentemente baixa, apenas 23. Quando o sorteio se dá entre um total de 4 milhões, como no caso da loteria canadense, seriam necessários muito mais de 500 números para que houvesse uma probabilidade de repetição maior que 50%. Ainda assim, essa possibilidade não deveria ter sido ignorada. A chance de repetição, de fato, é de aproximadamente 5%. Não é enorme, mas deveria ter sido levada em consideração, fazendo-se com que o computador eliminasse da lista qualquer número já sorteado anteriormente. A loteria canadense pediu ao Felizardo que abrisse mão do segundo carro, mas ele se recusou. Outro mistério das loterias, que deixou muita gente surpresa, ocorreu na Alemanha, em 21 de junho de 1995. O evento bizarro aconteceu na Loto 6x49, na qual os 6 números vencedores são sorteados a partir de números de 1 a 49. No dia em questão, os números vencedores foram 15, 25, 27, 30, 42, 48. Acontece que exatamente a mesma sequência já havia sido sorteada anteriormente, em 20 de dezembro de 1986. Foi a primeira vez em 3.016 sorteios que uma sequência vencedora se repetiu. Qual é a probabilidade de que isso ocorra? Não tão baixa quanto você poderia pensar. Fazendo os cálculos, vemos que a probabilidade de uma repetição em algum momento ao longo dos anos se aproxima de 28%. Já que, num processo aleatório,
O número de maneiras pelas quais um resultado pode ocorrer é fundamental para determinar sua probabilidade. A questão fundamental é, como calcular o número de maneiras pelas quais algo pode ocorrer? Galileu parece não ter se dado conta do significado dessa questão. Ele não levou seu trabalho sobre aleatoriedade além do problema dos dados, e afirmou, no primeiro parágrafo do trabalho, que estava escrevendo sobre esse jogo somente porque havia recebido a ordem de fazê-lo. 5 Em 1663, como recompensa por promover uma nova abordagem científica, Galileu foi condenado pela Inquisição. No entanto, os caminhos da ciência e da teologia já se haviam separado para sempre. Os cientistas agora analisavam como, não mais preocupados com o porquê dos teólogos. Em pouco tempo, um acadêmico de uma nova geração, exposto desde pequeno à filosofia da ciência de Galileu, levaria a análise da contagem de incertezas a novas alturas, atingindo um nível de entendimento sem o qual a maior parte da ciência atual não seria possível. Com o florescer da revolução científica, as fronteiras da aleatoriedade se moveram de Itália para a França, onde uma nova safra de cientistas, rebelados contra Aristóteles e seguindo Galileu, desenvolveram ainda mais profundamente os conceitos introduzidos por ele e por Cardano. Desta vez, a importância do novo trabalho seria reconhecida, espalhando-se em ondas por toda a Europa. Embora as novas ideias tenham surgido novamente no contexto dos jogos de azar, o primeiro cientista dessa nova leva era mais um matemático transformado em apostador que, como Cardano, um apostador transformado em matemático. Seu nome era Blaise Pascal. Pascal nasceu em junho de 1623 em Clermont-Ferrand, pouco mais de 400 quilômetros ao sul de Paris. Reconhecendo as virtudes do filho, e tendo se mudado para Paris, o pai de Blaise o levou, aos 13 anos, a um grupo de discussão recém-fundado na cidade, chamado por seus integrantes de Academia Mersenne, em homenagem ao monge de túnicas negras que o fundara. Na sociedade de Mersenne estavam o filósofo matemático René Descartes e o gênio matemático amador Pierre de Fermat. A estranha mistura de pensadores brilhantes e grandes egos, com a presença de Mersenne para mexer o caldeirão, deve ter influenciado fortemente o adolescente Pascal, que formou laços pessoais com Fermat e Descartes e ganhou bastante familiaridade com o novo método científico, que todos os discípulos de Aristóteles, ele teria escrito: reconheçam que o experimento é o verdadeiro mestre a ser seguido na física. De que maneira, porém, um sujeito livresco e maçante, de crenças pias, envolveu-se em questões ligadas ao mundo urbano das apostas? Pascal tinha ataques intermitentes de dores de barriga, com dificuldades para engolir e manter a comida no estômago. Além disso, sofria de uma fraqueza debilitante, fortes dores de cabeça, surtos de suor intenso e paralisia parcial nas pernas. Seguiu estoicamente as prescrições dos médicos, que incluíam sangrias, laxantes, o consumo de leite de mula e outras poções asquerosas que ele acabava por vomitar, uma verdadeira tortura, segundo sua irmã Gilberte. Nessa época, ele deixara Paris, mas no verão de 1647, aos 24 anos e à beira do desespero, voltou para a cidade, acompanhado da irmã Jaqueline, em busca de melhores cuidados médicos. Em Paris, sua nova junta médica lhe prescreveu o tratamento mais moderno da época. Pascal deveria evitar todo o trabalho mental continuado, devendo buscar ao máximo qualquer oportunidade de se distrair e assim, ele aprendeu a descansar e relaxar, passando tempo na companhia de outros jovens abastados que viviam de renda. Então, em 1651, seu pai morreu e Pascal se viu subitamente com 20 e poucos anos e uma herança. Ele fez bom uso do dinheiro, ao menos no que diz respeito às prescrições dos médicos. Segundo seus biógrafos, os anos de 1651 a 1654 foram seu período mundano. Segundo sua irmã Gilberte, foi a época mais mal empregada de sua vida. Embora ele tenha dedicado algum esforço à autopromoção, suas pesquisas científicas não fizeram praticamente nenhum avanço, embora, para constar, sua saúde tenha ficado melhor que nunca. Ao longo da história, o estudo da aleatoriedade foi muitas vezes auxiliado por um acontecimento também aleatório.
O trabalho de Pascal representa um desses casos, pois foi o abandono dos estudos que o levou ao estudo do acaso. Tudo começou quando um de seus companheiros de festa o apresentou a um snob de 45 anos chamado Antoine Gombauld. Gombauld, um nobre cujo título era Chevalier de Marais, considerava-se um mestre do flerte, e, a julgar por seu catálogo de enlaces românticos, de fato era. Porém, de Marais também era um apostador experiente, que gostava de grandes riscos e ganhava com uma frequência suficiente para despertar suspeitas de que estaria trapaceando. Ao se deparar com um pequeno problema com as apostas, o nobre pediu ajuda a Pascal. Com isso, iniciou uma pesquisa que acabaria com a improdutividade científica do rapaz, consolidaria o espaço do próprio de Marais na história das ideias e resolveria o problema deixado em aberto pelo trabalho de Galileu, sobre a questão do jogo de dados levantada pelo Grão-Duque. Era o ano de 1654. A questão que de Marais levou a Pascal era conhecida como o problema dos pontos. Suponha que você e outros jogadores estão participando de um jogo no qual ambos têm a mesma chance de vencer, e o vencedor será o primeiro que atingir um certo número de pontos. Em determinado momento, o jogo é interrompido quando um dos jogadores externa a liderança. Qual é a maneira mais justa de dividir o dinheiro apostado? A solução, observou de Marais, deveria refletir a chance de vitória de cada jogador com base na pontuação existente no momento em que o jogo é interrompido. Mas como calcular essa probabilidade? Pascal percebeu que, independentemente da resposta, os métodos necessários para calculá-la ainda eram desconhecidos, e tais métodos, quaisquer que fossem, teriam importantes implicações para todos os tipos de situação competitiva. Ainda assim, como tantas vezes ocorre na pesquisa teórica, ele se viu inseguro, ou mesmo confuso, quanto ao plano de ataque. Decidiu que precisava de um colaborador, ou ao menos de outro matemático com quem pudesse discutir suas ideias. Marin Mersenne, o grande formador de comunidade, havia morrido poucos anos antes, mas Pascal ainda estava ligado à rede da Académie Mersenne. Então, em 1654, iniciou-se uma das grandes correspondências da história da matemática, entre Pascal e Pierre de Fermat. Em 1654, Fermat ocupava um alto cargo na Tournelle, a corte criminal de Toulouse. Quando a corte estava reunida, via-se um Fermat muito bem togado condenando funcionários ímpios a serem queimados na fogueira. Ao final das sessões, porém, ele voltava suas habilidades analíticas a uma atividade mais nobre, a pesquisa da matemática. Ainda que não fosse um profissional ou especialista, Pierre de Fermat é geralmente considerado o maior matemático amador de todos os tempos. Fermat não chegou a seu alto cargo em virtude de alguma ambição ou realização pessoal. Recebeu a moda antiga, avançando continuamente à medida que seus superiores caíam mortos pela peste. De fato, quando recebeu a carta de Pascal, Fermat estava se recuperando de um surto da doença. Já havia até mesmo sido declarado morto pelo amigo Bernard Meudon. Como Fermat não morreu, Meudon, envergonhado, mas supostamente feliz, desdisse seu anúncio, mas não restam dúvidas de que Fermat esteve à beira da morte. No fim das contas, embora fosse 20 anos mais velho que Pascal, Fermat acabaria por viver muitos anos a mais que seu novo correspondente. Como veremos, o problema dos pontos surge em qualquer área da vida na qual exista uma competição entre duas entidades. Em suas cartas, Pascal e Fermat desenvolveram abordagens próprias, resolvendo diversas versões do problema. Mas o método de Pascal demonstrou ser mais simples, mais bonito, até sendo ainda suficientemente geral para poder ser aplicado a muitas das questões que encontramos cotidianamente. Como o problema dos pontos surgiu numa situação de apostas, vou ilustrá-lo com um exemplo retirado do mundo dos esportes. Em 1996, o Atlanta Bravos venceu o New York Yankees nos 2 primeiros jogos da final do Campeonato de Beisebol dos Estados Unidos, no qual o primeiro time a vencer 4 jogos seria coroado campeão. O fato de que o Braves houvesse ganhado os 2 primeiros jogos não significava necessariamente que fosse o melhor time. Ainda assim, isso poderia ser tomado como um sinal de que realmente o era. Porém, em virtude de nossos objetivos,
Vamos nos ater ao pressuposto de que os dois times tinham a mesma probabilidade de vencer cada jogo, e de que o Braves apenas calhou de vencer os dois primeiros. Dado esse pressuposto, qual teria sido uma proporção justa no pagamento de uma aposta no Yankees? Em outras palavras, qual era a probabilidade de uma virada desse time? Para calculá-la, contamos todas as maneiras pelas quais o Yankees poderia ter vencido e as comparamos ao número de maneiras pelas quais poderia ter perdido. Já haviam sido jogados 2 jogos da final, portanto ainda restavam 5 jogos possíveis por jogar. E como cada um desses jogos tinha 2 resultados possíveis, vitória do Yankees, Y, ou vitória do Braves, B, existiam 2 quinto, ou 32, resultados possíveis. Por exemplo, o Yankees poderia vencer 13 e depois perder 2, Y e Y e YBB, ou então, os times poderiam alternar vitórias, YB e YB e Y. Neste último caso, como o Braves teria obtido sua 4ª vitória no 6º jogo, a última partida sequer teria sido disputada. Mas já vamos voltar a esse ponto. A probabilidade de que o Yankees conseguisse virar a disputa era igual ao número de sequências nas quais venceria ao menos 4 jogos dividido pelo número total de sequências, 32. A chance de que o Braves vencesse era igual ao número de sequências no qual venceria ao menos mais 2 jogos, também dividido por 32. Esse cálculo pode parecer estranho, pois, como mencionei, inclui situações, tais como YB e YB e Y, nas quais os times continuam jogando mesmo depois que o Braves já obteve as 4 vitórias necessárias. Os times certamente não jogariam uma 7ª partida depois que o Braves houvesse vencido 4 delas. Mas a matemática não depende dos caprichos humanos, e tais sequências continuariam a existir mesmo que as equipes não chegassem a disputá-las. Por exemplo, suponha que estamos participando de um jogo em que lançamos uma moeda 2 vezes e vencemos a qualquer momento em que surge uma cara. Existem 22, ou 4, sequências possíveis de resultados: cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, e coroa, coroa. Nos primeiros 2 casos, não nos preocuparíamos em jogar a moeda novamente, pois já vencemos. Ainda assim, nossa chance de vencer é de 3 por 4, porque 3 das 4 sequências completas trazem uma cara. Assim, para calcular as probabilidades de vitória do Yankees e do Braves, basta considerarmos as possíveis sequências de resultados dos 5 jogos que restam na disputa. Em primeiro lugar, o Yankees seria vitorioso se ganhasse 4 dos 5 jogos restantes. Isso poderia acontecer de 5 maneiras diferentes: BY, YB, YB, YBI. O Yankees também triunfaria se vencesse todos os 5 jogos restantes, o que só poderia acontecer de uma maneira: Y. Agora passemos ao Braves. Seria campeão se o Yankees ganhasse apenas 3 jogos, o que poderia acontecer de 10 maneiras diferentes: BY, e assim por diante. Se o Yankees ganhasse apenas 2 jogos, o que, novamente, poderia acontecer de 10 maneiras. Se o Yankees ganhasse apenas um jogo, o que poderia acontecer de 5 maneiras. Ou se não ganhasse nenhum, o que só poderia acontecer de uma maneira. Somando esses resultados possíveis, descobrimos que a probabilidade de uma vitória do Yankees era de 6 por 32, ou cerca de 19%, contra 26 por 32, ou cerca de 81% para o Braves. Segundo Pascal e Fermat, se a disputa fosse interrompida abruptamente, o dinheiro apostado deveria ser dividido dessa maneira, e os pagamentos das apostas deveriam ser feitos nessa proporção após os 2 primeiros jogos. Para constar, o Yankees de fato virou a disputa, vencendo os 4 jogos seguintes e sendo coroado campeão. O mesmo raciocínio poderia ser aplicado no início da final, isto é, antes de disputar o primeiro jogo. Se
se os dois times tivessem chances iguais de vencer cada jogo, chegaríamos evidentemente ao resultado de que tem a mesma probabilidade de vencer a final. Um raciocínio semelhante também funciona se os times não tiverem chances iguais. Porém, os cálculos simples que empreguei teriam de ser ligeiramente alterados. Cada resultado deveria ser ponderado por um fator que descreveria sua probabilidade relativa. Se fizermos isso e analisarmos a situação no início da disputa, descobriremos que, numa melhor de 7 jogos, há uma probabilidade considerável de que o time inferior vença a competição. Por exemplo, se um dos times for melhor que o outro a ponto de vencê-lo em 55% dos jogos, ainda assim o time mais fraco vencerá uma melhor de 7 jogos cerca de 4 vezes em cada 10. E se o time superior for capaz de vencer seu oponente em 2 de cada 3 partidas, em média, o time inferior ainda vencerá uma melhor de 7 cerca de uma vez a cada 5 disputas. Realmente, as ligas esportivas não têm como alterar esse fato. No caso das probabilidades desiguais em proporção de 2/3, por exemplo, precisaríamos de uma final de no mínimo 23 jogos para determinar o vencedor da maneira considerada estatisticamente significativa, o que significa que o time mais fraco seria coroado campeão em menos de 5% das vezes. Ver capítulo 5. No caso em que um dos times tem apenas uma vantagem de 55% contra 45%, a menor final estatisticamente significativa deveria ser uma melhor de 269 jogos. Certamente uma disputa bem entediante. Assim, as finais dos campeonatos esportivos podem ser divertidas e empolgantes, mas o fato de que um time leve o troféu não serve como indicação confiável de que realmente é o melhor time do campeonato. Como eu disse antes, o mesmo raciocínio se aplica não apenas a jogos, apostas e esportes. Por exemplo, ele nos mostra que se 2 empresas competirem diretamente, ou se 2 funcionários competirem dentro da mesma empresa, embora possa haver um vencedor e um perdedor a cada trimestre ou ano, precisaríamos manter a comparação ao longo de décadas ou séculos para obter uma resposta confiável quanto a qual empresa ou empregado é de fato melhor. Se, por exemplo, o empregado A for realmente melhor, acabando por vencer, no longo prazo, 60 de cada 100 comparações de desempenho com o empregado B, numa série mais simples com apenas 5 comparações, o empregado pior ainda vencerá cerca de 1/3 das vezes. É perigoso julgar a capacidade de alguém com base em resultados de curto prazo. Os problemas até agora tiveram valores bastante simples, que permitem sua solução sem muito esforço. Porém, quando os números são mais elevados, os cálculos se tornam mais difíceis. Considere, por exemplo, o seguinte problema: você está organizando uma recepção de casamento para 100 convidados, e cada mesa comporta 10 pessoas. Você não pode colocar o seu primo Rod com sua amiga Amy porque, há 8 anos, os dois tiveram um caso e Amy acabou largando Rod. Por outro lado, tanto Amy como Letícia querem ficar sentadas perto do seu musculoso primo Bob. E é melhor deixar a tia Ruth numa mesa distante. Caso contrário, o duelo de flerte será motivo de fofocas nos jantares familiares dos próximos 5 anos. Considere cuidadosamente as possibilidades. Pense apenas na primeira mesa. Quantas maneiras existem de selecionar 10 pessoas de um grupo de 100? Uma pergunta semelhante seria: de quantas maneiras podemos alocar 10 investimentos entre 100 fundos de ações, ou 10 átomos de germânio entre 100 alocações de um cristal de silício? É o tipo de problema que surge repetidamente na teoria da aleatoriedade, não apenas no problema dos pontos. Porém, com números mais elevados, contar as possibilidades, citando-as explicitamente, é maçante ou impossível. Essa foi a verdadeira realização de Pascal: encontrar uma abordagem sistemática e generalizável que nos permite calcular a resposta a partir de uma fórmula, ou encontrá-la numa tabela. Baseia-se num curioso arranjo de números na forma de um triângulo. O método computacional situado no centro do trabalho de Pascal foi, na verdade, descoberto ao redor do ano 1050 por um matemático chinês chamado Jia Jian. Foi publicado em 1303 por outro matemático chinês, Zhu Shiji, discutido num trabalho de Cardano em 1570 e encaixado na grande lacuna da teoria da probabilidade por Pascal.
que acabou ficando com a maior parte do crédito. Mas Pascal não se preocupava com o trabalho anterior. Que ninguém afirme que eu não disse nada de novo, defendeu Pascal em sua autobiografia. A disposição do tema é nova. Quando jogamos tênis, os dois usamos a mesma bola, mas um dos dois a coloca melhor. A invenção gráfica empregada por Pascal, ilustrada a seguir, é portanto chamada Triângulo de Pascal. Na figura, cortei o Triângulo de Pascal na 10ª linha, mas ele poderia se estender para baixo infinitamente. De fato, é bastante fácil continuar o triângulo, pois, a não ser pelo 1 no ápice, cada número é igual à soma dos dois números situados à sua esquerda e direita na linha acima. Acrescenta-se um 0 caso não exista número à esquerda ou à direita na linha acima. O Triângulo de Pascal é útil sempre que quisermos saber o número de maneiras pelas quais podemos selecionar algum número de objetos a partir de uma coleção que tem um número igual ou maior de objetos. Eis como funciona no caso dos convidados ao casamento. Para encontrar o número de maneiras distintas pelas quais podemos escolher 10 pessoas de um grupo de 100 convidados, começamos a descer pelos números do lado esquerdo do triângulo até encontrarmos a linha de número 100. O triângulo da figura não chega tão longe, mas, por agora, vamos fingir que chega. O primeiro número da linha 100 nos diz o número de maneiras pelas quais podemos selecionar 0 convidados de um grupo de 100. Naturalmente, só existe uma maneira. Simplesmente não selecionamos ninguém. Isso é verdadeiro independentemente do número total de convidados. Por esse motivo, o primeiro número de cada linha é sempre 1. O segundo número da linha 100 nos mostra o número de maneiras pelas quais podemos selecionar um convidado de um grupo de 100. Existem 100 maneiras de fazê-lo. Podemos escolher só um primeiro convidado, só um segundo e assim por diante. Esse raciocínio se aplica a todas as linhas. E assim, o segundo número de cada linha é simplesmente igual ao número da linha. O terceiro número de cada linha representa o número de grupos diferentes de 2 pessoas que podemos formar, e assim por diante. O número que buscamos, o número de possíveis combinações diferentes de 10 pessoas, portanto, é o 11º número da 100ª linha. Mesmo que eu houvesse estendido o triângulo para que contivesse 100 linhas, tal número seria grande demais para caber na página. De fato, quando algum convidado inevitavelmente se queixar de seu lugar na mesa, poderemos lembrá-lo do tempo que seria necessário para considerar todas as possibilidades. Presumindo que passássemos um segundo considerando cada uma delas, precisaríamos de algo em torno de 10 trilhões de anos. O infeliz convidado irá presumir, é claro, que você está sendo histriônico. Para que possamos usar o Triângulo de Pascal, suponhamos agora que a lista de convidados tem apenas 10 pessoas. Nesse caso, a linha relevante é a última do triângulo ilustrado na figura, a de número 10. Os números nessa linha representam o número de mesas diferentes de 0, 1, 2, etc. Pessoas que podemos formar a partir de um grupo com 10. Você talvez reconheça esses números. São os mesmos que vimos no exemplo sobre a prova aplicada aos alunos do 6º ano. O número de maneiras pelas quais um aluno pode errar um certo número de problemas numa prova com 10 questões de verdadeiro ou falso é igual ao número de maneiras pelas quais podemos selecionar convidados a partir de um grupo de 10 pessoas. Essa é uma das razões para a eficácia do Triângulo de Pascal. A mesma matemática pode ser aplicada a muitas situações diferentes. Quanto ao exemplo sobre a final do campeonato de beisebol, no qual contamos maçantemente todas as possibilidades dos 5 jogos restantes, podemos agora descobrir o número de maneiras pelas quais o Yankees poderia vencer 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 jogos, lendo-os diretamente da 5ª linha do triângulo. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Vemos em seguida que a chance do Yankees de ganhar 2 jogos, 10 maneiras, era 2 vezes maior que a de ganhar um jogo, 5 maneiras. Uma vez aprendido o método, surgem aplicações do Triângulo de Pascal por toda parte. Uma amiga minha trabalhava para uma companhia recém-fundada de jogos de computador. Ela muitas vezes contava que, embora a diretora de marketing aceitasse a ideia de que pequenos grupos de trabalho devessem chegar somente a conclusões qualitativas, ainda assim citava decisões apoiadas pela ampla maioria, de 4 contra 2, ou 5 contra 1, dos membros de um grupo,
como se fosse um resultado significativo. No entanto, imaginemos que um grupo de trabalho com 6 pessoas tenha que examinar e tecer comentários sobre um novo produto. Suponhamos que, na prática, metade da população geral considere o produto interessante. Com que precisão essa preferência se refletirá dentro do grupo de trabalho? Neste caso, a linha relevante do triângulo é a sexta. Ela representa o número de possíveis subgrupos de 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 integrantes que poderiam gostar, ou não, do produto. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Com esses números, vemos que há 20 maneiras pelas quais os integrantes do grupo poderiam se dividir meio a meio, refletindo precisamente a visão da população em geral. Porém, também existem 1 mais 6 mais 15 mais 15 mais 6 mais 1 igual a 44 maneiras pelas quais encontraríamos um consenso não representativo da realidade, seja a favor ou contra o produto. Portanto, se não formos cuidadosos, a chance de nos enganarmos é de 44 por 64, ou cerca de 2/3. Esse exemplo não prova que se o grupo chegar a um acordo terá sido por mero acaso. Porém, tampouco devemos presumir que se trata de um resultado significativo. A análise de Pascal e Fermat mostrou-se um grande primeiro passo na busca de uma teoria matemática coerente da aleatoriedade. A carta final de sua famosa correspondência data de 27 de outubro de 1654. Algumas semanas depois, Pascal ficou sentado, em transe, durante 2 horas. Para alguns, esse transe foi uma experiência mística. Outros lamentam que ele tenha finalmente dado adeus ao planeta Sanidade. Qualquer que seja a descrição, Pascal emergiu do evento como um homem transformado, transformação que o levaria a fazer uma das contribuições mais fundamentais ao conceito de aleatoriedade. Em 1662, poucos dias após a morte de Pascal, uma criada notou uma saliência curiosa num de seus casacos. Ela abriu o forro da vestimenta e encontrou, escondidas em seu interior, folhas dobradas de pergaminho e papel. Pascal aparentemente as carregara consigo diariamente, pelos últimos 8 anos de sua vida. Havia ali uma série de palavras e frases rabiscadas com a caligrafia de Pascal, datada de 23 de novembro de 1654. Tratava-se de um relato emocional do transe, no qual descrevia que Deus descera sobre ele e, no espaço de 2 horas, o libertara dos caminhos corrompidos. Após essa revelação, Pascal se afastou da maior parte de seus amigos, chamando-os de terríveis ligações. Vendeu sua carruagem, cavalos, mobília, biblioteca, tudo, a não ser a Bíblia. Doou seu dinheiro aos pobres, ficando com tão pouco para si que muitas vezes precisava pedir esmolas ou empréstimos para conseguir comida. Passou a usar um cinto de ferro com pontas voltadas para o lado de dentro, mantendo-se em constante desconforto, e cravava os espinhos do cinto na carne sempre que corria algum risco de se sentir feliz. Denunciou os estudos de matemática e ciências. De seu fascínio infantil pela geometria, escreveu: "Mal consigo me lembrar de que existe algo como a geometria. Vejo-a como algo tão inútil. É bem possível que eu jamais pense nela novamente." Ainda assim, Pascal continuou produtivo. Nos anos que se seguiram ao transe, registrou suas ideias sobre Deus, a religião e a vida. Tais ideias foram posteriormente publicadas num livro chamado Pensamentos, um trabalho ainda editado hoje em dia. E embora Pascal tenha denunciado a matemática, em meio à sua visão da futilidade da vida mundana está uma exposição matemática na qual ele aponta a arma da probabilidade matemática diretamente para uma questão teológica, criando uma contribuição tão importante quanto seu trabalho anterior sobre o problema dos pontos. A matemática de pensamentos está contida em 2 folhas manuscritas, numa caligrafia que ocupa os 2 lados do papel numa direção constante e cheia de correções. Nessas páginas, Pascal detalhou uma análise dos prós e contras de nossos deveres para com Deus como se estivesse calculando matematicamente a sabedoria de um apostador. Sua grande inovação foi o método de contrapesar esses prós e contras, um conceito chamado atualmente de esperança matemática. O argumento de Pascal era o seguinte: partamos do pressuposto de que não sabemos se Deus existe ou não e, portanto,
Designemos uma probabilidade de 50% para cada proposição. Como devemos ponderar essas probabilidades ao decidirmos se devemos ou não levar uma vida pia? Se agirmos piamente Deus existir, argumentou Pascal, nosso ganho, a felicidade eterna, será infinito. Se, por outro lado, Deus não existir, nossa perda, ou retorno negativo, será pequena. Os sacrifícios da piedade. Para ponderar esses possíveis ganhos e perdas, propôs Pascal, multiplicamos a probabilidade de cada resultado possível por suas consequências e depois as somamos, formando uma espécie de consequência média ou esperada. Em outras palavras, a esperança matemática do retorno por nós obtido com a piedade é meio infinito. Nosso ganho se Deus existir, menos a metade de um número pequeno. Nossa perda se Deus não existir. Pascal entendia suficientemente o infinito para saber que a resposta a esse cálculo é infinita, e assim, o retorno esperado sobre a piedade é infinitamente positivo. Toda pessoa razoável, concluiu Pascal, deveria portanto seguir as leis de Deus. Hoje, esse argumento é conhecido como aposta de Pascal. A esperança, ou expectativa, é um conceito importante não só nas apostas como em todo o processo de tomada de decisão. De fato, a aposta de Pascal é muitas vezes tida como a fundação da disciplina matemática conhecida como teoria dos jogos, o estudo quantitativo das estratégias decisórias ideais nos jogos. Confesso que sou viciado nesse tipo de raciocínio, e às vezes o levo um pouco longe demais. Quanto custa estacionar aqui? Pergunto ao meu filho. A placa diz que são 25 centavos. Sim, mas aproximadamente um de cada 20 vezes que estaciono aqui, volto atrasado e encontro uma multa de $40. Portanto, os 25 centavos anunciados na placa são só uma enganação cruel. Explico, porque meu custo real é de $25. Os $2 a mais vêm da minha chance de 1 por 20 de ser multado, multiplicada pelo custo da multa, de $40. E quanto à entrada da nossa garagem? Pergunto ao meu outro filho. Por acaso é uma via com pedágio? Bem, já moramos nessa casa há cerca de 5 anos, portanto já dei marcha ré para sair da garagem cerca de 2.400 vezes, e em 3 delas arrebentei o espelho retrovisor no poste da cerca, a um custo de $400 por espelho. Você poderia muito bem colocar uma cabine de pedágio ali e jogar 50 centavos cada vez que passar, diz meu filho. Ele entende a expectativa, e também recomenda que eu evite levá-los de carro para a escola de manhã antes de ter tomado uma boa xícara de café. Vislumbrando o mundo através da lente da esperança matemática, muitas vezes encontramos resultados surpreendentes. Por exemplo, um sorteio anunciado recentemente pelo correio oferecia um prêmio máximo de $55 milhões. Bastava mandar uma carta com a inscrição. Não havia limite para o número de inscrições feitas por cada pessoa, mas cada uma delas tinha que ser enviada separadamente. Os patrocinadores aparentemente esperavam cerca de 200 milhões de inscrições, pois as letras miúdas diziam que a chance de ganhar era de 1 por 200 milhões. É vantajoso entrar nesse tipo de sorteio gratuito, multiplicando a probabilidade de vencer pelo montante pago. Descobrimos que cada inscrição valia 1 por $40, ou $5 centavos, muito menos que o custo de enviá-la pelo correio. Na verdade, os grandes vencedores desse sorteio foram os correios, que, se as projeções estiverem corretas, ganharam quase $80 milhões com todas as inscrições postadas. Eis outro jogo maluco. Suponha que o estado da Califórnia fizesse a seguinte oferta a seus cidadãos. De todos os que pagarem $1 ou $2 para entrar no concurso, a maior parte não receberá nada. Uma pessoa receberá uma fortuna e uma pessoa sofrerá uma morte violenta. Alguém entraria no jogo? As pessoas entram, e com entusiasmo. O jogo se trata da loteria estadual, e embora o estado não anuncie dessa maneira, é assim que funciona na prática. Pois enquanto uma pessoa recebe o grande prêmio em cada sorteio, milhões de outros participantes dirigem seus carros para a casa lotérica mais próxima para comprar seus bilhetes, e alguns deles morrem em acidentes no caminho. Aplicando as estatísticas do Departamento Nacional de Segurança no Trânsito, e
conforme certos pressupostos, como a distância percorrida por cada apostador para comprar o bilhete, o número de bilhetes que comprou e quantas pessoas são envolvidas num acidente típico. Descobrimos que uma estimativa razoável dessas fatalidades é de aproximadamente uma morte por sorteio. Os governos estaduais tendem a ignorar argumentos sobre os possíveis efeitos negativos das loterias. Isso ocorre, em grande medida, porque o governo sabe o bastante sobre esperança matemática e faz com que, para cada bilhete comprado, o ganho esperado, o prêmio total dividido pelo número de bilhetes vendidos, seja menor que o custo do bilhete. Isso geralmente deixa uma boa diferença, que pode ser transferida para os cofres públicos. No entanto, em 1992, alguns investidores de Melbourne, na Austrália, notaram que a loteria da Virgínia violava esse princípio. A loteria consistia em escolher 6 números de 1 a 44. Se encontrarmos um triângulo de Pascal com esse número de linhas, veremos que existem 7.059.052 maneiras de selecionar 6 números de um grupo de 44 possíveis. O prêmio máximo da loteria era de 27 milhões de dólares e, incluindo o segundo, terceiro e quarto prêmios, o montante crescia para 27.917.561 dólares. Os espertos investidores raciocinaram que, se comprassem um bilhete com cada uma das 7.059.052 combinações numéricas possíveis, o valor dos bilhetes seria igual ao do prêmio. Isso fazia com que cada bilhete valesse cerca de 27,9 milhões de dólares divididos por 7.059.052, ou cerca de 3,95 dólares. E o estado da Virgínia, do alto de sua sabedoria, estava vendendo os bilhetes por que preço? $1, como de costume. Os investidores australianos rapidamente encontraram 2.500 pequenos investidores na Austrália, Nova Zelândia, Europa e Estados Unidos dispostos a investir, em média, $3.000 cada um. Se o sistema funcionasse, o retorno sobre esse investimento seria de aproximadamente $10.800. O plano tinha alguns riscos. Em primeiro lugar, como não eram os únicos a comprar bilhetes, era possível que outro jogador, ou até mais de um jogador, também escolhesse o bilhete vencedor, o que os obrigaria a dividir o prêmio. Dos 170 sorteios que a loteria já promovera, não houve vencedor em 120. Houve um único vencedor em 42 vencedores em apenas 10 vezes. Se essas frequências refletiam precisamente as probabilidades, os dados sugeriam haver uma chance de 120 por 170 de que eles ganhassem o prêmio sozinhos, de 40 por 170 de que ficassem com a metade do prêmio e de 10 por 170 de que ganhassem apenas um terço. Recalculando os ganhos esperados a partir do princípio da esperança matemática de Pascal, chegaram ao valor de 120 por 170 vezes 27,9 milhões de dólares, mais 40 por 170 vezes 13, 95 milhões de dólares, mais 10 por 170 vezes 6, 975 milhões de dólares, igual 23,4 milhões de dólares. Ou seja, 3,31 dólares por bilhete, um grande retorno sobre o custo de $1, mesmo após as despesas. Havia porém outro perigo, o pesadelo logístico de completar a compra de todos os bilhetes antes do fechamento do sorteio. Isso poderia levar ao gasto de uma porção significativa dos fundos, sem grandes retornos. Os integrantes do grupo de investimentos fizeram preparativos cuidadosos. Preencheram 4 milhões de bilhetes à mão, como exigiam as regras. Cada bilhete valia por 5 jogos. Posicionaram grupos de compradores em 125 lojas e obtiveram a cooperação das casas lotéricas, que lucravam com cada bilhete vendido. O esquema foi iniciado apenas 72 horas antes do fechamento das apostas. Os empregados das casas lotéricas fizeram plantões extras para vender a maior quantidade possível de bilhetes. Uma loja vendeu sozinha 75 mil unidades nas últimas 48 horas. Uma rede de lojas aceitou cheques pelo valor de venda de 2,4 milhões de bilhetes. Distribuiu entre suas filiais o trabalho de imprimi-los e contratou serviços de entrega para reuni-los.
Ainda assim, no final, o grupo não terminou a tempo. Compraram apenas 5 milhões dos 7.059.052 bilhetes. Passaram-se vários dias após o anúncio do número vencedor, e ninguém se apresentou para reclamá-lo. O consórcio havia ganhado, mas precisaram de muitos dias para encontrar o bilhete vencedor. Posteriormente, quando os organizadores da loteria pública descobriram o que havia sido feito, recusaram-se a pagar. Seguiu-se um mês de discussões jurídicas até que a loteria concluísse não ter motivos válidos para se negar a pagar. Por fim, concederam um prêmio ao grupo. Pascal contribuiu para o estudo da aleatoriedade com suas ideias sobre a contagem e com o conceito de esperança matemática. Quem sabe o que mais ele teria descoberto, apesar de sua renúncia à matemática, se sua saúde houvesse se mantido boa. Mas não se manteve. Em julho de 1662, ele ficou gravemente doente. Seus médicos lhe prescreveram os remédios habituais, submeteram-no a sangrias e administraram laxantes, enemas e eméticos violentos. Ele melhorou um pouco, mas depois a doença retornou, acompanhada de dores de cabeça, vertigem e convulsões. Pascal jurou que, se sobrevivesse, dedicaria sua vida a auxiliar os pobres. Pediu para ser transferido a um hospital para os incuráveis, de modo que, se morresse, seria na companhia deles. De fato, morreu poucos dias depois, em agosto de 1662. Tinha 39 anos. Uma autópsia determinou que a causa da morte foi uma hemorragia cerebral, mas também revelou lesões no fígado, estômago e intestinos que explicavam a doença que o perseguiu a vida toda.